Muito bom, vamos lá, começando. Então, a gente está no Davret Amud Aleph, da sétima linha de baixo para cima, em Ashta. A gente está vendo os dinim relacionados ao Zav, certo? O Zav é aquele que a gente falou, que em português é chamado de gonorreia, alguém que teve algum escorrimento no órgão masculino, que ele fica impuro. Se ele viu duas vezes, se aconteceu duas vezes, ele fica impuro. Na terceira vez, ele tem que trazer também um korban. Fala agora o seguinte: Veasta de amart mizuvo ledrashá. A Gemara falou lá em cima o seguinte, está escrito no Pasuk. Vocês veem o Pasuk aqui? Estão vendo? Pessoal, sim. Sim. O Pasuk no É que eu estou acompanhando outro lugar. Certo. Só para saber se aparece, não sei como funciona aqui direito o Zoom. Está escrito no Pasuk o seguinte: Veasa otama kohen achat chatat vechad olá. Isso daqui vamos deixar de lado. Vechipera lava kohen lifnei Hashem mizuvo. Quem tem que trazer korban, chatat e korban olá? Mizuvo. Parte do Zav. Quer dizer, não todo Zav traz korban, só parte deles. Aquele que viu 3 vezes traz korban e 2 vezes não traz korban. Agora, a pergunta é o seguinte: se a palavra mizuvo vem me ensinar que parte traz korban e parte não, o que eu faço com o mizuvo que aparece em outro pasuk? Está escrito no pasuk o seguinte: Vechi itar azav mizuvo. Aqui também é o próximo pasuk: Vechi itar azav mizuvo, e ele tem que contar 7 dias para poder ir no mikve. Certo? O Zav tem que contar 7 dias limpos para poder ir no mikve e se purificar. Então, o que eu faço com a palavra mizuvó que aparece naquele pasuk? Maidarastbei. Qual vai ser a drachá dela? Se o mizuvó é uma drachá, vem me ensinar alguma coisa, então o que o mizuvó do segundo pasuk vem me ensinar? Responde a Gemara, ele precisa ser usado, esse pasuk, ele vai ser usado para o que aparece na Braita. Está escrito na Braita o seguinte: Vechitar azav, quando se purificar o zav, leksheifsok mizuvó. O Zav, ele conta 7 dias a partir do momento em que ele para de ver, certo? Então, se ele teve escorrimento durante 2 dias, no momento em que ele não vê, naquele dia inteiro, ele vai começar a contar 7 dias puros, 7 dias limpos, para poder ir no mikve. Continua a Braita explicando o pasuk, mizuvó. O que significa a palavra mizuvó? Velo mizuvó venigo. Se esse Zav, se o cara que tem essa doença, ele estava impuro não só porque ele é Zav, mas ele também tinha um nega, ele também tinha, como fala, nega tzerat, ele também tinha aquelas manchas brancas na pele que trazem impureza. O que acontece? Esses dois têm que esperar 7 dias para se purificar. Então, o cara que ele era Zav e Metzorá, ele também tinha as manchas na pele que impurificam ele. Essas manchas são chamadas de nega. Se o cara parou Lepra. de... Oi? Lepra. Então, se ele não tem mais isso, quer dizer, não tem mais isso não, se ele já não é mais Zav, ele parou de ver o escorrimento, mas ele tem a lepra ainda, será que ele pode contar os 7 dias de pureza ou não? Porque, embora ele já não é mais Zav, ele tem outro tipo de impureza. Vem a drachá do pasuk que fala, quando ele se purificar, mizuvó, veló mizuvó venigó. Mesmo que ele tenha lepra, mesmo que ele tenha outro tipo de impureza, quando acabar a impureza do Zav, ele já pode contar 7 dias. Mesmo que tenha outra impureza sobre ele. Mizuvó ve safar, está escrito no pasuk, mizuvó ve safar lo shivat amim, logo depois do zov, da zivá, ele tem que contar 7 dias. Limeda zav bal shteireiot, shitaun tzfirat shivá. Vem ensinar que mesmo um zav que ele viu só 2 vezes, ele não viu 3, não tem que trazer korban, mesmo que ele tenha visto isso daqui 2 vezes, ele já precisa contar 7 dias para se purificar. Alguém que teve isso daqui, essa doença, uma vez só uma vez saiu dele isso daqui, ele já pode ir no mikveh direto, não precisa contar 7 dias. Mas quando ele viu 2 vezes separadas, 2 no mesmo dia ou em 2 dias seguidos, mas não em 3 dias, ele tem que contar 7 dias puros, 7 dias limpos, para poder ir no mikveh. Pergunta a Gemara, velodino, eu não preciso de um pasuk para me ensinar isso. Eu posso aprender isso por lógica, por kal vachomer. Qual? Fala, olha, se esse Zav que ele viu 2 vezes essa impureza, ele fica impuro a ponto de que qualquer lugar que ele sente ou que ele deite fica impuro, quer dizer, ele impurifica também todo lugar onde ele estiver sentado ou deitado, óbvio que ele vai ter que contar 7 dias. A priori, são 2 tipos, são 2 leis que andam juntas. Alguém que
impurifica a ponto de que todo que ele estiver sentado em cima fica impuro, se tiverem 15 almofadas, uma em cima da outra, impurifica todas, ele tem que contar 7 dias. Então, a priori, eu não preciso de um passuco para me falar que ele tem que contar. Então, fala Gumará que não. Essa regra de que essas duas leis impurifica todo lugar onde ele senta e contar 7 dias não andam juntas. Por quê? Tem um din chamado de... Desculpa, estou sem o mouse. Tem um din chamado de Shomeret Yom Keneged Yom. Shomeret Yom Keneged Yom Tochiach, Shemetama Mishkav Umoshav, Veina Teuna Asfirat Shiva. Shomeret Yom Keneged Yom é o seguinte, uma mulher, quando ela vê sangue, geralmente, hoje em dia, a gente está acostumado que ela fica nidá, certo? Ela fica nidá por 7 dias para poder depois ir no mikve. Mas, isso a gente faz essa contagem de viu sangue, espera 7 dias, ela não é original da Torá. É uma humra que a gente faz hoje em dia pela dúvida. Na teoria, certo? No original, a mulher também tem duas situações. Tem situações em que o sangue transforma ela em nidá, e tem situações em que o sangue é igual o zav do homem. Igual o zav que a gente viu do homem, que se ele tem um escorrimento, ele fica impuro, assim também a mulher tem o mesmo din, tem a mesma regra. Então, tem aqui uma contagem de dias que é um pouquinho complicada, não vamos entrar no caso. Tem os dias que são chamados dias de nidá, e 11 dias são chamados dias de zivá. Então, se a mulher vê sangue por acaso nesses dias, ela precisa lishmor yom keneged yom. Então, se ela ver sangue um dia e ficou impura, ela precisa ficar um dia de pureza, um dia sem ver nada. Porém, nesse momento em que ela viu sangue, ela é chamada de zavá. E ela impurifica qualquer lugar que ela sentar ou deitar. Igual o homem impurifica, a mulher também. E mesmo assim, ela não precisa contar 7 dias. Então, Shomeret Yom Keneged Yom é a situação dessa mulher. Tochiach, isso me prova que essas duas leis de impureza, impurificar o lugar onde você senta, e contar 7 dias, não andam juntos. Por quê? Shemetama Mishkav Moshav, ela impurifica Mishkav Moshav, onde ela deita, onde ela senta, Veinat Eunatzirat Shiva, e ela não precisa contar 7 dias para ir no mikve. Nesse caso, ela pode ir no mikve já no dia seguinte. Hoje em dia, isso não, a gente não tem essa halakha hoje em dia, porque hoje em dia a gente mahmir que qualquer sangue obriga a mulher a contar 7 dias, mas no original era assim. Então, mesmo o caso do Zav, pode ser que ele impurifica todo lugar onde ele senta e deita, e mesmo assim ele não precisa contar 7 dias. Por isso é necessário o pasuk. Talmud Lomar, por isso precisa do pasuk que fala mizuvó vesafar, miktzat sufó vezavar. Mesmo que ele não tenha o zav inteiro, mesmo que ele não chegou no nível de 3 vezes, já que ele já viu pelo menos 2, ele precisa contar. Limed al zav bal shteireiot, vai ensinar que o zav, mesmo que ele só viu isso daqui 2 vezes, sheton tzfirat shiva. Ele precisa contar 7 dias de limpeza, de nekiut, para poder ir no mikve. Agora, Rafapa perguntou o seguinte, Amar lei Rafapa lei Abai, na primeira linha grande. Maishnai mizuvó de marbei zav bal shteireiot, maishnai mizuvó de memait bei zav bal shteireiot. Rafapa pergunta o seguinte para Abai, olha, vamos analisar os dois psukim. Um pasuk está escrito, Vechiper elava kohen lifnei Hashem mizuvó. Certo? Desse pasuk a gente aprende que alguém que viu 2 vezes não precisa trazer korban, certo? Então, esse pasuk libera o zav de korban. Esse é o estudo do pasuk, que o mizuvó libera o zav de trazer korban. Porém, no segundo pasuk, vechitar azav mizuvó, o que a gente aprendeu desse segundo pasuk foi o seguinte, que mesmo que ele só viu 2 vezes, mesmo o zav que somente viu 2 vezes, precisa contar 7 dias puros. Ou seja, do primeiro mizuvó, a gente exclui o zav que viu 2 vezes, e do segundo mizuvó, a gente acrescenta ele numa halakha. A gente acrescenta ele na obrigação de contar 7 dias. Então, por quê? Porque da mesma palavra, em um lugar a gente memaeta, a gente exclui o zav que viu 2 vezes, e fala que ele não precisa trazer korban, e do outro a gente fala que o mizuvó vem inclui ele na obrigação de contar 7 dias. A palavra mizuvó, ela vem tirar, vem excluir, ou ela vem acrescentar? A Marley fala, Baie,
Se o segundo pasuk ele viesse lemaet, viesse excluir também, listokraminei, não precisava ter falado nada. Poderia ter sido no pasuk, podia ter apagado essa palavra mizuvó, a priori ela é desnecessária, e eu nunca ia pensar que tem mais alguém que precisa contar 7 dias, senão aquele que viu 3 vezes, que é a situação mais grave. Então, por que o pasuk escreveu mizuvó? Para que o pasuk colocou essa palavra a mais? Para acrescentar. Se não tivesse a palavra, eu não incluiria o cara que só viu 2 vezes na contagem de 7 dias. Eu diria que só precisa contar 7 dias alguém que viu 3 vezes. Então, quando o pasuk coloca uma palavra a mais, ela vem acrescentar, porque sem ela eu não teria nada. E se eu quisesse aprender por lógica, que mesmo quem viu 2 vezes precisa contar, a lógica não funciona. Porque do mesmo jeito que aquela mulher que viu sangue uma vez, ela precisa somente de 1 dia, não precisa contar 7 dias para se purificar. Assim também o Zav, que viu 2 vezes, a priori eu poderia dizer que ele não precisa contar de 7 dias. Então vem o pasuk mizuvó e vem acrescentar alguma coisa. No primeiro pasuk, a priori, todo Zav traz korban. A palavra mizuvó vem excluir alguém. No segundo pasuk, eu nunca imaginaria que aquele que viu só 2 vezes precisa contar 7 dias. Contar 7 dias é algo extra. Então, o mizuvó vem incluir ele. Não vem excluir, porque ele não estava no pasuk sem isso. E se eu quiser falar que a palavra mizuvó vem falar que, olha, o cara que já não é mais Av, ele pode contar 7 dias, mesmo que ele tenha outra impureza, mesmo que ele é metzorá, que ele tem lepra, em quem lichtov kna vechi tarazav velishtok mizuvó. Lama, velishtok mizuvó lamali, limed azav bashereyot, shetaun sfirat shiva. Fala, Gmará, esse passuque inteiro está meio que sobrando. Então, eu tenho aqui 2 partes do passuque que estão sobrando. Poderia ter escrito só vechi tarazav. Essa palavra mizuvó não precisaria estar escrita. Não precisaria estar aqui. Então, ela vem incluir alguma coisa que eu não imaginaria, que é justamente o Zav que viu 2 vezes. Que mesmo que ele só viu 2 vezes, ele precisa também contar 7 dias de pureza. Certo? Esses eram os dinim de Zav que a gente tinha para ver. Agora a gente segue para o Metzorá. Quem é Metzorá? Metzorá é o cara que ele tem lepra, certo? Aparecem aquelas manchas brancas na pele. O que ele tem que fazer? Ele tem que ir para o Cohen, mostrar a mancha, e o Cohen vai ver se essa mancha é uma mancha de impureza ou não. Agora, acontece às vezes que ele tem uma mancha branca, mas ela não tem todos os sinais de impureza. Fora, além da mancha branca, tem que ter 2 pelos brancos também. Então, se o Cohen vê a mancha branca, mas não vê todos os sinais de impureza, ele fala para o cara o seguinte, olha, vai, se fecha na casa, fica 7 dias, daqui 7 dias eu vou ver de novo, certo? Como a gente vai ver aqui na nossa Gemara, Seger. Aqui começa o Seger, certo? O Metzorá, ele fica Beseger, ele fica fechado 7 dias. Depois de 7 dias, o Cohen vai verificar o que aconteceu. Se a mancha sumiu, se a mancha piorou, ele vai decidir qual o din dele. Então, fala para a gente a Mishnah o seguinte. En ben Metzorá musgar le Metzorá muchlat. Metzorá musgar é esse que tem a mancha e ele ficou fechado em casa, mas não sabe se ele está impuro ou não. Ou Metzorá muchlat. Metzorá muchlat é aquele que, depois desses 7 dias, o Cohen viu que, olha, apareceram todos os sinais de impureza. Então, ele é Metzorá. Então, tem o Metzorá que ficou fechado e depois foi liberado, e tem o Metzorá que ficou fechado e depois decidiram que ele está impuro. Então, o que esse segundo Metzorá tem que fazer? Qual a diferença entre eles? Ele priar o primar. O Metzorá que ficou impuro mesmo, apareceram todos os sinais de impureza na mancha da pele, ele tem que priar, ele tem que deixar o cabelo crescer, ele não pode cortar o cabelo, e primar, se rasga as roupas dele, ele tem que colocar uma roupa especial para a época de tzarat. En ben taor mitoch esger le taor mitoch echlet, ela tiglachat vetziporim. Agora, o que acontece com o cara que ele ficou fechado 7 dias, ele ficou besger, e depois o Cohen foi ver e não apareceram outros sinais, ele foi purificado. Então, esse cara não precisa fazer mais nada, ele está liberado. O outro, quer dizer, ele vai ter que ir no mikveh, a gente vai ver. Mas o outro, o que descobriram que ele sim tem uma impureza, apareceram os outros sinais, ele ficou mitoch echlet, ele ficou tahor mitoch echlet, quer dizer,
ele foi definido como Metzorá porque apareceram todos os sinais, e ele contou os dias necessários para se purificar, e veio no Beit HaMikdash se purificar, esse daqui que realmente ficou impuro no fim, ele tem que fazer também Tiglachat veTziporim. Ele precisa raspar o cabelo e trazer 2 pássaros de Korban. Então, aquele que ficou puro porque passou o tempo e não aconteceu nada, ou aquele que ficou puro porque ele realmente chegou na impureza completa de Tzarat, e ele contou os 7 dias, veio se purificar, esse segundo tem que cortar o cabelo, raspar o cabelo e trazer Tziporim. Conclui a Gemara, tanto faz se ele ficou com certeza impuro, ou se só apareceu a mancha, mas não todos os sinais, os 2, de qualquer jeito, têm que ter shiluach, eles são mandados para fora da Mahané, eles têm que sair da cidade, e tumá, e os 2 ficam impuros, e depois eles têm que ir no mikve, certo? Como todos os dinim de Metzorá. Minale milin. De onde a gente sabe que existe essa diferença? Detani Rav Shmuel bar Ritza kamei de Ravuna. Está escrito no passuco o seguinte: Vetiaro kohen misapachat hi, vechibes gadav vetaher. Vetaher aí ficou puro. Ou seja, tem um Cohen que ele foi fechado, colocaram ele na casa, e depois que a mancha não piorou, não apareceram todos os sinais, está escrito no passuco que ele precisa se purificar, vechibes gadav, se lavar as roupas, ir no mikve, vetaher, ele está puro. Não está escrito que ele vai se purificar, que ele tem que ir no mikve. Está escrito vetaher, que ele está puro, quer dizer, ele já está limpo. O que ele aprende daqui dessa linguagem? Tahor me prial prima de meikara. Vem ensinar que ele já não precisa deixar o cabelo crescer e a roupa dele não é rasgada. Ou seja, desde antes, a gente descobre retroativamente que ele está puro dessas questões ligadas ao Metzorá, que ele não precisa deixar o cabelo crescer e que a roupa dele não é cortada. Ou seja, por não ter piorado a situação dele, a pureza dele, não só que ele precisa ir no mikve, que isso daqui é óbvio, ele precisa se purificar, mas ele foi liberado de parte das leis ligadas ao Metzorá. Amarlei Rava, pergunta para Rava, ela meata, se for assim, se você explica a palavra vetaher nesse sentido, que ele é liberado de parte das coisas do Metzorá, Gabei Zav, com relação a Zav, também está escrito o seguinte, Dertiv, vechipes gadav vetaher, também aparece a palavra vetaher, em vez de veietaher, que ele tem que se purificar, como se ele já tivesse puro de alguma coisa, como se ele já tivesse liberado de alguma coisa. Atamai vetaher meikaraika, e com o Zav, não tem nada que ele foi liberado, certo? Não tem nada que ele deveria ter feito e ele foi liberado. Então, a palavra vetaher não pode ser explicada dessa forma. E lá, então, volta a pergunta. De onde a gente sabe que o cara que ficou preso 7 dias e a mancha não piorou, ele foi liberado, ou o cara que a mancha piorou e ele realmente teve que fazer todo o processo de purificação, de onde a gente sabe que o primeiro não precisa deixar o cabelo crescer? E lá, טהור אשתא מלטמא כלי חרס בעשת, אף על גב דהדר חזי לא מטמא למפרע. החנמי טהור אשתא מלטמא בביאה למפרע. Então, fala o seguinte, olha, a palavra vetaher vem dizer o seguinte, esse cara que teve a mancha e a mancha não piorou, ele está puro. Ele está puro no sentido de que o quê? Que se ele movimentar um kli heres é um utensílio de barro, um pote, uma tigela de barro, geralmente a impureza só transmite para um kli, o Metzorá ele só transmite a impureza dele se ele levantar um kli, não só de empurrar ele, ou encostando, mas se ele empurrou com uma chave, com alguma coisa, geralmente não impurifica. O Metzorá tem um din especial que ele impurifica mesmo empurrando um kli heres. Esse cara que ele ficou 7 dias fechado e a mancha dele não piorou, acabou. Ele já não tem mais o din de Metzorá, ou seja, ele não impurifica só de movimentar. Mesmo que depois volte a piorar a mancha dele, vai ser de lá em diante, não vai ser retroativo. Assim também com relação ao Zav. O Zav, quando ele entra em algum lugar... Não, desculpa, esse é o Zav, não o Metzorá. O Zav, ele impurifica quando ele movimenta o Kli Heres, ele movimenta, ele empurra um utensílio de barro. Então aqui também, com relação ao Metzorá, geralmente o Metzorá, quando ele entra numa casa... ele tem um din especial que ele impurifica todos os utensílios que estavam na casa. Geralmente isso acontece, mas se a mancha dele não piorou, e aí ele entrou numa casa, saiu, e depois a mancha piorou, o que acontece? Será que a gente vai considerar como se retroativamente ele já fosse o Metzorá, e toda a casa que ele entrou e está tudo impuro? Ou não? É daqui para frente. Então, fala Rav, o Pasuk Vetaher vem me ensinar que é só
daqui para frente. Então, eu sei que são dinim complicados, são questões difíceis de entender, mas vamos lá, aos poucos a gente vai pegando. Ele amarava, falarava, de onde eu sei que aquele que a mancha dele não piorou, ele não precisa deixar o cabelo crescer. Meacha, está escrito no passuco o seguinte, Ve'atzaru asher boa nega. E a drashá de Rav é o seguinte, Mishetzaratot luyabegufo, aquele que a tzarat dele, a lepra, depende do corpo, quer dizer, o corpo tem que se curar, ele tem que deixar o cabelo crescer e a roupa é rasgada. Mas esse aqui não precisa mudar nada, a mancha dele está em ordem. Ele só precisou esperar 7 dias, esse daqui não tem essas leis ligadas a deixar o cabelo crescer. Certo? Para ele é liberado porque ele depende só dos dias. No passuco está escrito, Ve'atzaru asher boa nega. Ele realmente tem que deixar o cabelo crescer. É alguém que a tzarat dele, para se liberar, para poder se purificar, depende da mancha diminuir, sumir. Mas o outro, que a mancha não piorou, não apareceram todos os sinais. Então, a pureza dele só depende dos dias. Passou 7 dias preso, está liberado. Então, esse cara não tem as leis ligadas a deixar o cabelo crescer. Amarlei Abai pergunta, Abai, ela meata, mas se for assim, colhe meia cheira nega boitma. A priori, de acordo com a drashá de Rava, aqui também, nesse passuco, a gente vai fazer a mesma drashá. O passuco está falando de quem precisa ser mandado para fora da machané. Que metzorá, que pessoa leprosa que tem essas manchas na pele, precisa ser mandado fora da machané. A priori, de acordo com a drashá de Rava, Mishetzaratot luyabegufo, udeton shiluach, veshen tzaratot luyabegufo, então shiluach. De acordo com a explicação de Rava, que a gente pega a palavra anega e me ensina só a pessoa que a pureza dele depende da mancha sumir ou não, ele precisa deixar o cabelo crescer. Então, assim também com relação a ser mandado para fora da machané, somente para fora do acampamento, fora da cidade, somente aquele que realmente ele ficou leproso, no fim ele precisa ser mandado embora. Mas aquele que só teve que ficar 7 dias fechado, a priori ele não precisa. Mas a gente viu na nossa Mishnah que não, que com relação ao shiluach, com relação a ser mandado fora da machané, todos precisam. Vechitei machanami, se quiser dizer que realmente o cara que ele precisou ficar 7 dias separado, 7 dias fechado, e a mancha não piorou, ele não precisa ser mandado embora, ele não precisa sair da machané, isso não está certo. Ve'akatane, aí na nossa Mishnah está escrito, en bemetzorah musgar lemetzorah muchlat ela prial prima. A única diferença entre aquele que a mancha piorou e aquele que só ficou fechado 7 dias é com relação a deixar o cabelo crescer e rasgar a roupa. Mas com relação a sair do acampamento, sair da cidade e impurificar a casa onde ele entra, os dois são iguais. Então, de acordo com a drashá de Rava, que a palavra nega vem me dizer é um din especial para quem precisa que a mancha dele suma e não aquele que só precisa esperar alguns dias. Então, aqui também, aquele que só precisa esperar alguns dias a priori, não deveria sair da machané. Amarlei, yemei, kolemei. Lerabot metzorah musgar leshiluach. Fala Rava o seguinte, olha, no passuco poderia estar escrito Yemei asher negabo. A palavra kol está sobrando. Quando tem uma palavra sobrando, ela vem me ensinar alguma coisa. Então Rava fala, a palavra kol vem incluir também o metzorah musgar. O metzorah musgar é aquele que ficou fechado 7 dias e foi liberado porque a mancha não piorou. Ele já pode se purificar. Então esse daqui também precisa sair da machané. Vem colocar ele no shiluach. Essa frase aqui, essa frase aqui foi copiada errada, aparentemente. Ela não precisa ser lida, então a gente vai pular ela. Tem essa letra B aqui entre parênteses. Ela leva a gente aqui para uma das observações que tem na Gemara. Deixa eu achar ela aqui, onde está? Aqui, a letra Bet, é a mesma letra Bet lá de cima. Vem falar que essas palavras, Iachi, Tiglachat Tziporim, está entre parênteses, porque ela foi apagada, ela foi copiada errada, então a gente vai pular essas palavras. Então vamos continuar para o fim da Mishnah agora, está ensinando a Mishnah o seguinte, En ben taor mitoch esger, le taor mitoch echlet, ela tiglachat vetziporim. Aquele que passou 7 dias e ele foi liberado, a mancha não piorou, ele está liberado. E o que realmente virou metzorah, que apareceram todos os sinais de tzarat, de lepra, qual a diferença entre eles? Que o que foi liberado direto acabou, ele se purifica e terminou, mas aquele que realmente virou metzorah, porque a mancha piorou, apareceram os outros sinais, ele vai ter que fazer tiglachat vetziporim, ele tem que cortar o cabelo, ele tem que trazer korbanot no Beit HaMikdash, tziporim, passarinhos.
Amar Abai Maikra, fala Abai, está escrito no Pasuk, Ve'atzah Kohen el mechutz lamachane, ve'ine nirpa nega. Atzara nega atzarat. E aprende Abai desse Pasuk. No Pasuk está escrito que o Kohen vai sair para fora da machané, fora do acampamento, para ver como o cara tá. Ele vai ver que a nega, o machucado, a lepra, a mancha, se curou. Então, quem tem que trazer esses korbanot, que está escrito nesse Pasuk, que precisa trazer o korban, precisa cortar o cabelo, Mish tzaratot leia berefot, e atzazeh shen tzaratot leia berefot, ela beyamim. O Kohen não, desculpa, o Metzorá, aquele leproso que, para ele poder se purificar e trazer os korbanot, depende da mancha melhorar, ele tem que trazer korban e tem que cortar o cabelo. Mas aquele que simplesmente passou 7 dias, a mancha continuou igual, não piorou, ele está liberado, ele não precisa trazer. Nesse passuco está escrito que quem tem que trazer esses tiporim, os passarinhos de korban, quem tem que cortar o cabelo, aquele que anega a mancha dele tem que se curar. Mas o outro cara não tem que se curar, tem que simplesmente esperar 7 dias. Então ele, já que depois de 7 dias a mancha não piorou, está liberado completamente. Muito bom. Agora a próxima Mishnah, de novo por causa da linguagem, a Mishnah vai ser trazida aqui, embora ela não tenha nada a ver com Purim e não tenha nada a ver com os assuntos anteriores. Aparece na Mishnah o seguinte: En ben sfarim letfilin e mezuzot. Qual a diferença entre Sefer Torah e Tfilin e mezuzah? Ela shasfarim nichtavim bechol lashon. Sefer Torah você pode escrever em qualquer língua. O Tfilin e mezuzot é nichtavot el ashurit. Tfilin e mezuzah, para estar kasher, precisa ser escrito no ashurit. Ashurit é o alfabeto que aparece no nosso Sefer Torah, certo? O Sefer Torah que a gente tem hoje em dia, ele é escrito em ashurit, esse é o nome da língua, ou porque veio de Ashur, ou porque é uma língua meusheret, que é uma língua correta, boa, é chamada de Ashurit. Tfilin e mezuzot tem que estar escrito em Ashurit. Outros, na língua e na escrita, certo? Tem duas coisas, tem o Lashon HaKodesh e tem a escrita. Esses dois são, Tfilin e mezuzah, precisa ser dessa forma. Outros farim, Sefer Torah, por exemplo, pode ser escrito em qualquer língua. Rashba Gomer, Af besfarim lo itiru shechtavu el Yevanit. Fala Rashbag, mesmo Sefer Torah, só foi permitido que fosse escrito em Yevanit. Só foi permitido que fosse escrito em grego, certo? Não pode ser qualquer língua, somente a língua grega, que é uma língua que também ela tem uma língua especial, que ela é bem rica. Ela tem todos os tipos de verbos, certo? Por exemplo, em hebraico, quando você estuda Mishnayot, tem verbos diferentes para se colher, se você colhe uvas, ou se você colhe figos, ou se você colhe azeitonas. Cada tipo de colheita tem um verbo diferente, certo? Então, a gente vê que o hebraico é uma língua bem rica nessa questão. O grego antigo também, certo? O Rambam traz que o grego de hoje em dia não é a mesma coisa, o grego antigo. Então, ele pode ser escrito também nessa língua. Conclui a Gemara, porém, com relação ao fato de que você tem que costurar, o Sefer Torah você tem que costurar, o Tfilin, as Parashot também são costuradas, o Tfilin, a mezuzah, isso que você tem que costurar com guidin, você tem que costurar com os nervos do animal. Então, com relação à costura do Sefer Torah ou do Tfilin, e com relação ao fato de que livros de Kodesh, eles impurificam a mão, certo? Como a gente viu antes, que esses livros decretaram que eles impurificam as mãos. Por quê? Porque as pessoas costumavam deixar trumá guardada dentro dos livros. Era um lugar bom para guardar, ninguém mexia, e aos poucos começou que tinha sempre pão dentro dos livros, em Sifrei Torá, em livros de Tanakh. Então, os ratos acabavam entrando lá, comendo pão, estragando o livro. Decretaram que os livros impurificam as mãos e a trumá. Então, com relação a isso, tanto o Sefer Torah quanto o Tfilin e Mezuzah, os dois impurificam, certo? Os dois impurificam as mãos. Agora, são 8 horas, e a continuação aqui é um pouquinho comprido. A gente vai parar por aqui hoje, amanhã a gente continua com relação a que línguas é permitido escrever. Em que línguas, em que letra pode escrever o Sefer Torah, quando está kasher e quando não. Amanhã a gente continua. Escolha. Zaco Baru.